Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos ver função logarítmica. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Introdução. Uma função logarítmica é aquela onde a variável está no logaritmando. Maravilha! E o que é logaritmando mesmo? Logaritmando, base. Logaritmando fica em cima, base embaixo. Então, sempre que a nossa variável estiver aqui em cima, logaritmando, nós vamos ter uma função logarítmica. Não é tranquilo? Uma coisa importante também, pessoal, é que a função logarítmica é a inversa da função exponencial. Lembra que eu falei para vocês que a função exponencial tinha uma inversa? Pois é, a inversa da função exponencial é a função logarítmica e vice-versa. A inversa da função logarítmica é a função exponencial. Então, por exemplo, se você tiver essa função logarítmica, a inversa dela vai ser essa função exponencial. A gente vai ver mais para frente como que a gente chega de um resultado para o outro. Beleza? A função logarítmica é a inversa da função exponencial. Isso é extremamente importante que você guarde. Por isso que eu vou falar para vocês mais algumas vezes. Assim, por exemplo, pessoal, a inversa de log de x na base 2 vale y igual a 2 elevado a x. Da mesma forma, se nós tivermos essa funçãozinha, log de x na base meio, a inversa dela vai ser meio elevado a x. Você vê que sempre que eu tenho uma logarítmica, a inversa vai ser uma exponencial. Dedução da inversa. Como que eu faço, galera, para achar a inversa de uma função? Por exemplo, eu quero calcular a inversa da função y é igual a log de x na base 2. Como é que eu faço? A sacada é a seguinte, eu vou trocar o x pelo y e isolar o y. Então, por exemplo, vou copiar a função y é igual a log de x na base 2. Então, eu vou fazer, onde tiver x, eu vou trocar pelo y. Então, y troquei por x. Então, vai ficar x é igual a log de y. Tá vendo que eu troquei onde tinha x, eu coloquei y. E onde tinha y, coloquei x. Então, x é igual a log de y na base 2. Maravilha. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que isolar o y. Como é que eu faço isso? Eu uso a propriedade dos logaritmos. Então, por exemplo, se você tem x é igual a log de y na base 2, o que eu posso fazer? Esse carinha, a base, elevada a esse outro carinha, que é o logaritmo, dá o logaritmando. Ou seja, 2 elevado a x é igual a y. 2 elevado a x é igual a y. Eu também posso falar que y é igual a 2 elevado a x. Então, é assim que você faz. Você vê, então, que realmente a inversa da função logarítmica é uma função exponencial. Como é que eu faço para transformar isso nisso? É fácil, é só você trocar x por y e isolar o y. Você vai chegar nesse resultado. Fica de exercício para vocês. Gráfico. Como que é o gráfico da função logarítmica? Olha só, galera. A função logarítmica pode ser de dois tipos. Quando a base for maior que 1 e quando a base estiver entre 0 e 1. Quando a base for maior que 1, o que vai acontecer? A função vai ser estritamente crescente. Você vê que conforme aumenta x, a função vai crescendo. Por isso que ela é estritamente crescente. Para que aconteça essa função, para que a função tenha esse jeitão, o que tem que acontecer? A base, que está aqui embaixo, tem que ser maior que 1. Então, sempre que o a, ou seja, o número que tiver embaixo, for maior que 1, eu vou ter esse jeitão. Tranquilo? Agora, olha o que acontece quando a base estiver entre 1 e 0. Quando a base, que fica aqui embaixo, estiver entre 1 e 0, a função vai ter esse jeitão. Então, ela vai ser estritamente decrescente. Por quê? Porque conforme aumenta x, a função vai decaindo. Beleza? Outra coisa importante é que a função logarítmica é uma função bijetora. Isso é óbvio. Por que é óbvio? Porque só existe inversa de função bijetora. Então, se ela tem inversa, é óbvio que só pode ser uma função bijetora. Tranquilo?
Bem, pessoal, antes da gente se aprofundar um pouco mais na matéria, eu preciso mostrar alguns outros detalhes para vocês. Aqui nós temos o eixo X e o eixo Y. Do cruzamento do eixo X com o eixo Y, nós vamos ter 4 regiões distintas, que vão ser o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e, finalmente, o quarto quadrante. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. O primeiro quadrante e o terceiro quadrante vão ter uma importância vital para a gente. Já já eu mostro o porquê dessa importância. Uma outra coisa importante, pessoal, é definir para vocês o conceito de simétrico. Só que, para explicar isso com função, muita gente fica travada. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de pegar uma função matemática, eu vou pegar o nosso querido amigo Patinho. Eu acho que a explicação vai ficar mais fácil. Então, aqui nós temos Patinho. Galera, Patinho, dá um salve aí. Beleza. Imagina, pessoal, que o nosso querido amigo Patinho tem um espelho. E o espelho desse patinho é o eixo Y. Então, vamos selecionar o eixo Y. Eu quero saber, então, a imagem desse patinho em relação ao eixo Y. Vamos ver. Essa daqui é, então, a imagem do nosso querido amigo patinho em relação ao eixo Y. Agora, eu pergunto para vocês, e se ao invés de usar o eixo Y como espelho, eu usasse o eixo X, como que ficaria a imagem do nosso patinho? Vamos ver. Então, seleciono o patinho, seleciono o eixo X. E agora vamos ver a imagem do patinho em relação ao eixo X. Prontinho, pessoal. Essa daqui é a imagem do meu querido amigo patinho em relação ao eixo X. Maravilha! Então você já sabe fazer o simétrico em relação ao eixo Y e você já sabe fazer o simétrico em relação ao eixo X. Pergunto para vocês, como que ficaria a imagem do nosso querido amigo patinho se nós tivéssemos um espelho inclinado? Vamos ver. Então vamos apagar esses dois patinhos, vamos mandá-los para a panela e vamos pegar aqui um espelho inclinado. Galera, esse aqui então é um espelho que vai dividir o meu primeiro quadrante e o meu terceiro quadrante. Só que a gente não vai chamar mais isso de espelho. A gente vai chamar isso aqui de bissetriz dos quadrantes ímpares. Por que bissetriz dos quadrantes ímpares? Porque passa exatamente no meio do primeiro quadrante e do terceiro quadrante. Daí o nome, bissetriz dos quadrantes ímpares. Então vamos pegar o nosso querido amigo patinho e vamos ver como ficaria a imagem do patinho em relação a esse espelho. Só que se eu mostrar isso de uma maneira direta, talvez vocês não entendam. Eu vou fazer uma outra coisa. Ao invés de pegar o patinho e já virar, eu vou virar todo o conjunto para ficar essa mudança mais intuitiva. Então temos aqui, deixa eu girar. Pronto, girei. Está aqui o meu patinho. Então eu vou pegar o meu patinho, vou pegar o meu espelho e vou espelhá-lo em relação a esse espelho. Então vocês concordam que essa imagem é simétrica em relação a esse espelho. Tranquilo? O que eu vou fazer? Eu vou desvirar todo o conjunto para vocês verem como que isso ficaria no modo normal. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Então, essa imagem é simétrica a essa imagem em relação a esse espelho, que para a gente vai ser a nossa bissetriz dos quadrantes ímpares. Se você entendeu isso, você está a um passo de entender função inversa no gráfico. Tranquilo?